vez estamos aqui para falar de um tema que obviamente não é inesgotável. O nosso foco hoje é abrir um pouquinho mais o tema hospitalidade empresarial. Eu queria começar, primeiro eu vou me apresentar, eu sou Beatriz Cullen, diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Eu sou farmacêutica bioquímica, eu tenho formação, pós-graduação, mestrado na USP em Ciência dos Alimentos, fiz depois um MBA em Marketing Executivo e atualmente estou fazendo uma pós-graduação na Faculdade de Medicina de São Paulo em Neurociência e Futuro Sustentável de Pessoas e Organizações. Deu para ver quão amplo é, aí no caso a minha formação, mas depois de muitos anos numa multinacional, eu acabei indo para a área de relacionamento com o cliente. E entrar nessa área foi onde eu resolvi me aprofundar em gestão de pessoas. E há 9 anos, criei o IB, Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, com a proposta de promover a cultura da hospitalidade. O meu objetivo principal hoje é entrar um pouquinho mais nessa questão da hospitalidade empresarial. Quando nós falamos, vamos olhando aí no mercado, você vai encontrar várias definições, vários pontos de vista, mas eu costumo utilizar uma maneira bem simples, que a hospitalidade nada mais é do que todas as coisas atenciosas, gentis e corteses que você faz para uma empresa e ela sente que pode contar com você. Isso um pouco meio que copiando ou falando um pouquinho do Danny Meyer. Danny Meyer é um famoso dono de uma cadeia de restaurantes nos Estados Unidos, primeiro de Nova York, e ele embasa muito nesse conceito muito simples do que é a hospitalidade empresarial. E eu acho que esse conceito é de maneira bem simples o que mais se adequa. E quando eu falo da hospitalidade, eu falo que ela tem alguns pilares que a sustentam. O primeiro pilar são as pessoas, né? Então você imagina, poxa, as pessoas gentis, pessoas hospitaleiras é o suficiente? Não é. O contato pessoal, o contato físico com alguém que tem esse prazer em servir, que tem essa liderança em uma equipe de serviço ou de servir, ela obviamente faz uma grande diferença. Mas nós temos que pensar que não adianta ser só simpático, ser gentil, se você não tem processos embasados. Processos é a forma de fazer definida e que ela se replique em qualquer pessoa que você ficar contato, num canal virtual, num canal físico, né, presencial, você obviamente vai ter a mesma sistemática, a mesma condução. É lógico que a forma sempre vai ser diferente, mas não dá para cada um tomar uma definição ou de que forma aquele serviço deve ser prestado. Então nós temos o segundo aí que é processo bem definido, bem claro e obviamente bem treinado. Porque se as pessoas não estiverem bem treinadas para definir aquele processo e houver várias trabalhando de forma diferente, eu vou ter um conflito no final que acaba sendo uma experiência não satisfeita por algum cliente. O outro ponto, além do processo, é a questão do ambiente, né? Aqui, eu acho que vocês estão vendo pouco pela tela, mas assim, tem toda uma preocupação com as cores, tem uma preocupação com o aroma, e nós sabemos que o aroma é um dos grandes, dos sentidos que mais se grava na memória, e que esse cheiro, ele perdura, ele persiste em qualquer lugar que você for. Então é que marcas hoje procuram trabalhar muito a questão sensorial. Então, estar num ambiente gostoso, bem iluminado, que tenha cores, que tenha flores, que tenha plantas, que enfim, transmita, que não seja aquela coisa branca e preta, que hoje se vê muitos, principalmente em lojas de luxo, mercado de luxo, muito essa composição, que normalmente se busca quebrar com uma coisa mais decorativa, uma gravura, um quadro, um arranjo, né, até umas almofadas, porque aquilo se torna uma coisa um pouquinho mais familiar. E as cores têm essa capacidade de nos aproximar ou nos distanciar de quando nós estamos inseridos naquele local. Então eu falei de processos, eu falei de pessoas, eu falei de ambiente, o outro ponto é comunicação. Hoje a comunicação é um dos pontos fortes que mais mudou a nível de mundo atual. Por quê? Porque depende do público que eu tenho como target ou que eu hoje atendo, eu tenho que direcionar para que ele entenda. Vamos dar um exemplo, uma operadora de saúde, vamos dar um exemplo até pode ser num hotel, onde eu tenho um público mais idoso, mais velho, com mais idade, e eu tenho que entender ou pensar que todos não vão atender como chega uma pessoa totalmente digital, um jovem hoje que para ele usar um celular é a forma de comunicação que ele tem. E eu tenho que de maneiras distintas, com o mesmo público, ou mesma
pessoas que estão ali nesse processo, elas consigam ter esse jogo de cintura. No fundo, o grande diferencial aí é trabalhar o jogo de cintura. Por isso que eu falo que esse espírito de servir, se ele está inserido, e essa linguagem corporal que completa, você olha para o outro, observa e vai fazendo as devidas adaptações. E isso é coisa que você tem muitas vezes dificuldade de ensinar. Mas eu acho que exemplo, né, discutir isso com as pessoas, mostrar, você consegue desenvolver boas formas aí de avançar nesse contexto. E o outro ponto importante dessa comunicação, além da comunicação, é a questão da cultura. Cultura, nossa, cultura sim, quando eu comecei o trabalho no IB, eu tinha muito sonho, eu comecei a pesquisar com profissionais que eu tinha relacionamento, o que eles pensavam sobre hospitalidade, para poder criar um contexto de tentar trabalhar com isso para o mercado. E eu percebi que eu iria morrer na praia se eu começasse a buscar a empresa hospitaleira, aquela onde a cultura vem e permeia todos os colaboradores, todas as áreas da empresa. Isso é praticamente, eu não vou dizer impossível, que nunca é, mas difícil. Eu tenho muitas ilhas de hospitalidade dentro das empresas, e principalmente aquelas que lidam com o relacionamento com o cliente, ou com o call center, o contact center, o saque, que tem contato direto, ou pelos canais com o cliente, que é uma das formas dela buscar essa aproximação, essa lealdade que seja, é cuidar de diferentes formas de atender esse canal. E eu vi que isso tinha tinham várias ilhas, e que necessariamente não era a cultura da empresa toda, mas que para a percepção daquele cliente, aquele consumidor, eram os pontos de contato que ele tinha com a empresa. Então, quando me aparecia uma multinacional que você falava, nossa, multinacional, ela como hospitaleira, você percebia que era porque a área de relacionamento prestava esse serviço e trazia essa boa experiência que ele criava como empresa hospitaleira. Temos algumas ilhas de excelência que tem todas essas diferentes níveis hierárquicos, diferentes áreas, temos, mas assim, nós contamos um pouco, até nos dedos das mãos, sobre o quanto tem. Então eu falei dos 5 pontos básicos, né? Pessoas, processos, falei do ambiente, falei da cultura e falei da comunicação. E eu queria agora trazer um pouquinho também da minha experiência nesses 9 anos de IB. É uma pesquisa que nós realizamos todo ano, vai normalmente do mês de outubro até dezembro, e a cada ano fomos evoluindo nesses conceitos, até nas perguntas, para poder abrir muito mais o entendimento e de como isso se torna aplicável. O importante é como é que eu faço isso, como é que eu transformo isso dentro das empresas. Eu vou só olhar aqui para não esquecer de algumas questões, mas uma das últimas perguntas que foram aqui, nós abrangemos um universo de 819 profissionais que são de segmentos diversos, níveis hierárquicos diversos, totalmente aberto, uma pergunta que eles tinham 10 aqui perguntas, eles respondem, o IB como agradecimento mandava sempre um mimo depois, e eu fui durante esses anos todos compilando esses dados e extraindo informações bastante ricas. E eu gostaria de compartilhar algumas delas com vocês em relação à parte da hospitalidade, né? É lógico que o grau de importância que as empresas dão, o profissional dá sobre a hospitalidade é muito grande. Que ela está inserida hoje, principalmente na palavra experiência do cliente, no contexto empresarial, a hospitalidade está ali como um ponto muito grande. Porque hoje cuidar, né, o acolher, o se preocupar com detalhes, o genuíno interesse, tudo isso traduz em uma experiência que no final ela é bastante positiva. E eu tenho uma questão que nós levamos aqui, que foi perguntar para ele o que você entende como um serviço hospitaleiro. Eu queria de alguma forma tangibilizar esse conceito, essa palavra, ou a hospitalidade empresarial, para o nosso mundo real. Então, quando eu fazia uma pergunta, eu coloquei várias alternativas, mas eu percebi assim, a postura com que aquela empresa presta esse serviço, se relaciona comigo, é o que realmente eu considero como um serviço hospitaleiro. E era o que mais foi pontuado, né? E depois nós tínhamos outro ponto, que era a questão do serviço feito dentro de um padrão estabelecido. Falar que isso é hospitalidade, eu assim me incomodo. Apesar dos profissionais muitas vezes citarem isso, porque as referências do mercado são tantas vezes ruins. Então acredita-se que quem faz um serviço padrão, aquilo que você promete, chamaria obrigatório,
está fazendo, né, está sendo muito hospitaleira ou está fazendo aquilo além. Eu acho que não. Hoje, o que você promete, você tem que cumprir. E o hospitaleiro é ir além, é ir acima, é ir acima. É você sentir que você pode contar todas as vezes que você tiver, ou todas as vezes que você fizer um contato. Você percebe na forma de falar, principalmente no como se relaciona, que é a grande diferença. Eu sei que eu posso ter como um parceiro, que eu posso eventualmente ter algum problema ou outro, eu vou poder contar com essa empresa. E eu acabo criando com ela aí uma certa fidelidade, uma certa lealdade, que para todas as empresas ou para todos nós é realmente importante. Outra forma que eu tentei, também disse para vocês a palavra tangibilizar, é como medir, como mensurar a hospitalidade. E eu coloquei algumas alternativas nesse estudo, e uma delas foi através de uma pesquisa de satisfação do cliente. Então, muitos profissionais acreditam que quando você abre essa pesquisa perguntando para ele o quanto ele está satisfeito, e muitas vezes perguntando por que, quando você faz um NPS, o NPS é o Net Promoter Score, é uma mensuração, um indicador hoje que mede o quanto você recomendaria para um colega, para um parente, a sua empresa, ou a empresa que você trabalha, que presta serviço. E o que se adiciona é que nisso fica muito ligado a questão de dar uma nota, mas esse ponto eu posso ter detrator, eu posso ter neutro, eu posso ter promotor. E muitas vezes as empresas ficam meio que engessadas nisso. E hoje, quando você fala de satisfação, é perguntar, por que, para que eu ganhasse um 10, um excelente, um muito bom, assim, um superasse, o que você acredita que minha empresa deveria ter? Então, quando eu faço essa abordagem, eu abro esse contexto, eu estou criando uma oportunidade de trazer mais informações ou mais, como eu diria assim, informações, mas no sentido de construir aquilo que eu tenho que melhorar, ou aquilo que eu posso melhorar, aquilo que ele ainda não pensou. Então, quando eu falo recomendar aqui no caso da mensurar, é a pesquisa de satisfação, que eu tenho bastante, eu tenho o NPS, é lógico que muitas vezes não praticam esse NPS, que apesar de ser um indicador bastante comum hoje, e algumas colocam a pesquisa de clima organizacional. Quando eu faço pesquisa de clima, eu tenho que tangibilizar também, por quê? Porque eu estou falando no contexto de quem cuida do cliente também tem que ser cuidado. E o quanto que as empresas hoje estão focadas em cuidar desse colaborador, no sentido mais amplo, né? Não vou entrar em questão de benefícios, de salários, mas eu vou falar assim, quanto ele se sente parte, quanto ele se sente como sendo, eu constituo essa empresa, eu estou nela, eu pertenço a ela, e assim eu sinto que isso existe uma troca. Então, ou seja, eu faço o meu melhor porque a troca ou a relação é boa para os dois lados. E, obviamente, quando nós falamos nessa mensuração, tem tudo a ver aí com a questão do quanto cuidar do colaborador. Uma outra questão que eu vou passar para vocês, que eu gostaria, é falar do líder hospitaleiro. O que você considera? Eu coloquei algumas questões aqui. É lógico que essa pesquisa aqui está disponível no site www.ibhe.com.br. Você vai lá em pesquisa, você tem esse relatório ou esse estudo inteirinho lá, até com as empresas mais hospitaleiras, os comentários, etc. Mas eu não queria perder a oportunidade de trazer um pouquinho mais para você, em relação se ser hospitaleiro também diferencia o profissional no mercado. Isso eu não tenho dúvida, aqui basicamente 99%, quase 100% coloca, mas eu sinto um pouco de prática nisso aí. Cobra-se muito da empresa, mas ele tem que dizer o quanto que ele colabora para essa empresa ser hospitaleira, né? Para ele cuidar aí, no caso de todos os canais. E para finalizar, eu queria só dizer em relação ao líder ser hospitaleiro. Olha que interessante aqui. Dos itens mais pontuados ou das opções que foram colocadas para você escolher o atributo que mais embasa isso, mais te caracteriza, é o estar pronto para servir, estar pronto para ajudar. O quanto de nós despende um pouquinho do seu tempo para atender qualquer questão que seja de um colaborador, que necessariamente pode não ser técnica, normalmente é uma questão pessoal, é uma questão de momento, emocional, e você se coloca à disposição dele. E aqui se mostra claramente o quanto que você cria equipes que vinculam de alguma forma, porque existe uma liderança forte. E as empresas hoje, nós temos vários grupos de estudo aqui, que participam, de profissionais participam aqui mensalmente dos grupos, a questão é,
o quanto que eu estou hoje conquistando ou mantendo esse colaborador e aonde estão esses líderes. Há uma deficiência, há uma escassez de líderes hoje, pessoas com perfil de liderança. Por quê? Porque quando se coloca aqui, né, a caracterização, é o quanto que eu estou pronto a servir para ajudar. E esse líder, essa pessoa, esse profissional faz toda a diferença quando nós falamos de hospitalidade, né? Então, assim, eu acho que é um trabalho sem fim, mas que com certeza hoje tem trazido vários resultados para algumas empresas que dentro de um ranking que se pergunta aqui, das que você se relacionou, qual que você considera mais hospitaleiras, durante esses anos todos, pelo menos nesses últimos 6 anos, nós criamos aí exemplos que servem para o mercado de mostrar aquelas que foram mais citadas, e o mais bacana de tudo isso é o porquê. Então aproveite para explorar esse contexto aí, nesse estudo, e poder entender um pouquinho mais. Então, assim, acho que é um tema inesgotável, e qualquer dúvida, nós temos aqui, como vocês estão vendo, a TV Hospitalidade, tem vários vídeos dentro do site, que você pode ver entrevistas que nós fizemos com vários hoje profissionais, lideranças aí nas empresas, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e até um próximo encontro.